Alunos, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar a falar da aula da parte digestiva, né? Que seria a parte de laxantes, a parte de antidiarreicos e também de antieméticos. Primeiramente, a gente começa a falar de laxantes, e nessa parte de laxantes, quando a gente fala em laxantes, a gente pensa em quê, gente? Prisão de ventre, né? Então, por que que aquele indivíduo toma um laxante? Será que é necessário? Em que caso tomar? Então, eu vou falar agora de várias classes terapêuticas dentro da atividade deles como laxantes, né? Ou seja, para constipação intestinal. Então, os laxantes são fármacos usados para o tratamento da constipação, ou conhecida como prisão de ventre. Então, o que seria essa prisão de ventre? As características poderiam ser fezes duras, uma diminuição na eliminação dessas fezes, uma dificuldade, uma sensação de dor. Também poderia ser implicado um menor número de evacuações. No caso, a diarreia, a gente já diz como 3 evacuações diárias ou mais, né? Então, tem indivíduo agora, por exemplo, como a gente está nessa parte de isolamento, está fazendo pouca atividade física, às vezes vai ficar 3 dias sem ir ao banheiro, 3 dias constipado, por quê? Porque alterou o tipo de alimentação, alterou a atividade física, né? Então, gente, a gente tem constipação aguda e constipação crônica. Tem pessoas que ficam a vida inteira convivendo constipados, né? Então, será que para essas pessoas eu não teria que modificar o hábito alimentar, fazer exercícios, ingerir mais água? Bom, também a gente pode classificar ela como aguda, né? Ou seja, agora no isolamento social, estou me alimentando com pouca fibra, eu estou ficando muito sedentário, com pouca prática de exercícios. Mas, igual, dependendo do tipo de constipação, tem que se prestar bastante atenção. Então, aguda a gente diz que é uma alteração recente que ocorre, ou causado pela dieta, ou pela diminuição da atividade física, ou pela ingesta de alguns medicamentos. Lembra o hidróxido de alumínio que eu dei lá na parte para vocês de efeito, ele, por exemplo, tomado junto com hidróxido de magnésia para acidez estomacal, né? A própria ansiedade ou o estresse podem despertar constipação, como também a própria diarreia, ou uma lesão, né, nervosa, assim, que dificulta o suprimento necessário de estímulo ali do intestino grosso, né? Então, uma lesão medular, no caso, né? Esclerose múltipla, por exemplo, pode ter uma lesão na medula que dificulte, né, essa saída, né, essa dificuldade da pessoa ir ao banheiro. E a crônica, gente, a crônica também ela pode estar, como eu falei, relacionada à dieta pobre em fibras, ou, por exemplo, o hipotireoidismo, né, uma concentração elevada de cálcio no sangue, ou a própria doença de Parkinson. Claro, a gente tem doenças autoimunes que também estão ocasionadas com excesso no caso de diarreias, né, como a própria doença de Crohn. Então, tem que investigar com que tipo de exame. Algumas vezes, o médico vai ter que pedir uma colonoscopia. Então, gente, tem inúmeras medidas não farmacológicas, como eu falei, né? Alimentação rica em fibras, prática de exercícios regulares, a boa ingesta de água, né? Porque a gente não deve sempre estar tomando laxantes. Os laxantes só são indicados em alguns casos, assim, pós-cirúrgicos ou pré-exames, né, que precisam, ou pré-cirúrgicos, ou em alguns casos, né, de doenças cardíacas após infarto do miocárdio, que tu não pode fazer muito esforço, algumas vezes na gestação, na presença de hemorroidas, ou
alguns casos refratários de constipação que não resolveu-se com alimentos. Então, a gente tem 4 grandes classes de classificação, né, dos laxantes. A primeira classe, a gente já pode ver o próprio nome, formadores de massa, né? O que seria formadores de massa, gente? Olhem aqui no desenho, a gente fica olhando em alguns livros, vão chamar de laxativos de massa, né? Seriam fibras sintéticas que vão encher e distender o colo, fazendo o aumento ali do bolo fecal, e com isso vai continuar tendo um peristaltismo aumentado porque a fibra vai inchar. Então, vamos lá, os nomes. Formadores de massa, eu vou ter inchaço ali daquela massa, né? Para isso, eu preciso consumir bastante água, porque não adianta eu só ingerir a fibra e não ter a água para formar aquele bolo fecal, tá? E aí, se eu só ingerir a fibra e não consumir água, eu vou acabar ficando constipado. A dois, no caso, laxantes estimuladores ou irritantes, a gente vai ver daqui a pouquinho o famoso lactopurga, né? O 3, os laxantes osmóticos, né? O que o osmótico lembra? Água, gente, vai puxar bastante água do organismo para amolecer aquele bolo fecal. A quarta já entra com produtos como óleo mineral, por exemplo, que vai causar uma emoliência, uma lubrificação, que são os amolecedores do bolo fecal. Então, vamos para a primeira classe. Então, a gente vê aqui nesse desenho, né, os laxativos de massa, ou formadores de massa, os osmóticos, os emolientes fecais e os laxativos estimulantes irritantes. Então, os formadores de massa, né, gente, são fibras sintéticas mesmo. Essas fibras, o que elas vão fazer? Elas vão fazer uma distensão abdominal, né, podendo gerar flatulência, vai reduzir algumas absorções de algumas vitaminas, né, de algumas drogas. Esses são os efeitos que podem ser provocados com o uso muito dessas sementes, dessas fibras, mas qual que é o mecanismo de ação? Como elas são fibras não digeridas, são fibras sintéticas, elas vão ficar só ali mesmo na parte intestinal. Eles vão reter a água, vão, no caso, inchar, e daí, com isso, provoca um bolo, o aumento do bolo fecal, como está na figura anterior. E com isso vai fazer uma espécie de aumentar a peristalse, ou seja, aumentar o peristaltismo para ter a eliminação desse bolo fecal, tá? Nome comercial seria o metamucil, e o nome, no caso dessa fibra, são conhecidas como psyllium, são exemplos metilceluloses, né? Outras fibras aqui, a policarbófilo de cálcio, e outras fibras sintéticas. Lembrando, tem que consumir bastante água. Prof, quanto tempo leva para fazer seu efeito? Geralmente de 1 a 3 dias. Então, não é se você tiver que logo soltar o intestino, por exemplo, para um exame, ele não vai ser o indicado, tá? Então, eu coloquei alguns tipos aqui, falando dos tipos de fibra, né? Tem que cuidar que algumas fibras, elas podem ter açúcar, glicose, né? Então, o ideal é que essas fibras não sejam absorvidas, mas elas têm que cuidar, por exemplo, para diabéticos, certo? Então, eu coloquei ali, ó, pacientes diabéticos nas contraindicações, ou pacientes que tenham bastante elevado da pressão arterial, né, pressão arterial alta, o certo não é consumir esse tipo de fibra, tá? O que mais que eu falo desse tipo?
Ele pode interferir com alguns medicamentos na absorção, né, como anticoagulantes, salicilatos, alguns digitálicos, como a digoxina, formando complexo e reduzindo o efeito terapêutico dessas medicações. Vamos lá para a segunda classe, os estimulantes, né? O que que são os estimulantes? A gente vai encontrar nos livros estimulantes ou irritantes, né? Então, esses estimulantes ou irritantes, acaba que se o indivíduo ficar usando muito tempo, muitas vezes esse, como o próprio Almeida Prado, que acham que é inofensivo, que é só um homeopático, não, eles são irritantes, o próprio, ele vai viciar o intestino nisso, que no caso ele causa uma irritação ali, uma estimulação direta do plexo mioentérico, aumentando a motilidade intestinal e o peristaltismo. E pessoas que usam seguido esse tipo de estimulantes ou irritantes, automaticamente, só com o consumo de fibras, não vai ter mais o processo de peristaltismo, a peristalse. Ele vai ficar dependente de se irritar ali o intestino. Então, esses tipos de estimulantes ou irritantes é só em alguns casos específicos, como constipação refratária, que não se resolveu nem com dieta, nem com outros agentes laxantes, também, por exemplo, em exames cirúrgicos, né, que precisa se evacuar, ficar o máximo limpo do intestino. Então, aqui destacam-se, gente, ó, o lactopurga, que é o bisacodil, o sene, que pode se achar em cápsulas ou em chás, a cáscara sagrada também, né, e o óleo de rícino, que a nossa vovó já usava aquele tempo, usando-se como emoliente, mas a gente tem que prestar atenção que eles são irritativos, certo? Quais que são os principais efeitos adversos, gente? Muitas cólicas, às vezes num pré-exame de colonoscopia, o paciente, às vezes, de tanto ter diarreia devido a esse estimulante, ele acaba até tendo náuseas, tonturas, cai a pressão arterial e muita cólica, certo? Dor, melanose colônica, né? Taquifilaxia, inflamação e destruição ali da parte gastrointestinal, então, do plexo mioentérico, então, eles são os laxantes que não pode se usar toda hora, tá? Para quem são contraindicados, gente, cuidar, ó, suspeita de câncer entérico, se o paciente tiver obstrução intestinal, não tem como eu ficar causando, tipo, uma sobrecarga ali no intestino, né, no caso, pacientes com acloridria, né, maior risco de inflamação, podendo haver perfuração intestinal. Prof, quanto tempo leva para fazer o efeito desses estimulantes? Em torno de 6 às 8 horas, ele vai ser um efeito laxativo rápido, né? Então, que eu tenho que fazer o esvaziamento mesmo, ele vai ser esse tipo de efeito, tá? E interações podem ocorrer, né, se ingerir junto com alguns medicamentos para tratamento de úlcera, pode ter maior chance de desconforto gástrico. Vamos para a terceira classe, são os laxativos osmóticos, né? Osmose, gente, o que que osmose lembra? Puxar água, né? Reter água. Então, qual que é o mecanismo de ação? Eles vão provocar um aumento de água na luz do intestino. Então, vai aumentar essa transferência do conteúdo intestinal para um colo, tá? O efeito seria bem rápido, em torno de 1 hora. Tem pacientes que falam que pode levar de 3 a 6 horas, a maioria. Ele é bastante indicado para grávidas e idosos, na preparação de exames também,
tá? E para estimular o peristaltismo e a futura evacuação. Então, o mecanismo provocar a osmose ali dentro da luz intestinal. Quem são eles, prof? São carboidratos não solúveis, então a gente destaca aqui os derivados do magnésio, sulfato de magnésio, o citrato de magnésio, hidróxido de magnésio, a lactulose, o sorbitol, o manitol, o PEG 4000. Temos também aqui um exemplo do flat enema, quando a pessoa está muito tempo constipada, muito tempo acamada, tem que se fazer um jato desse flat enema, certo? Então, a gente também destaca aqui que o sulfato de magnésio é o famoso sal amargo, que as nossas vovós já usavam para depurar, limpar a pele, né? Sempre tu pode olhar se o teu intestino está trancado, sai uma espinha, tu fica mal-humorada. Por que que fica mal-humorado, gente? Porque se o meu intestino não está com bom trânsito gastrointestinal, o que que a gente tem? Um bom trânsito intestinal, a gente não tem liberação de serotonina, e a gente pode ter bastante estresse por estar constipado, tá? Não só pelo desconforto gastrointestinal, sim pela liberação de mediadores, certo? Então, o que que a gente destaca aqui? Que são contraindicados, né? Insuficiência renal, insuficiência cardíaca congestiva, com suspeita de obstrução intestinal, os efeitos adversos, destaca-se cólica, flatulência, como nos outros, e o aumento de magnésio, que pode provocar rubor facial, confusão mental, distúrbios neuromusculares, a própria depressão respiratória, hipocalcemia. Olha só, quem usa muito laxante pode ter diminuição de cálcio, da absorção de cálcio, e com isso uma futura osteomalácia. Cuidar também como os outros medicamentos laxantes que eu falei anteriormente, que pode, por ser uma fibra, mesmo de carboidrato, diminuir a absorção de digitálicos e anticoagulantes e alguns antibióticos, certo? Agora a gente vai para a quarta classe, que são os emolientes ou lubrificantes, ou também conhecidos como amolecedores do bolo fecal. Então, aqui, quem que se destacam, gente? Temos o docussato de sódio, nome comercial Umectol D, e o óleo mineral, o famoso óleo mineral, né? Tem vários nomes comerciais. Bom, o que que eu destaco aqui? O óleo mineral, que seria o mais usado, ou supositório, no caso de glicerina, também está dentro dessa classe aqui, ele vai funcionar como um emoliente, é como se fosse um detergente, um tensoativo, ele vai facilitar a lubrificação das fezes, produzindo um efeito laxativo. Prestar bastante atenção, que não deve ser indicado para crianças e idosos acima de 60 anos. Por que não, prof? Coloquei aqui nas contraindicações, porque ele pode produzir uma pneumonia lipídica. Como assim pneumonia lipídica? Na hora que a pessoa estiver tomando óleo mineral, pode ter uma aspiração, cair lá dentro do pulmão e ter uma pneumonia aspirativa. Como ele vai ficar ali diretamente no cólon, ele reduz a absorção de vitaminas lipossolúveis. Alguém lembra quais são as vitaminas lipossolúveis? A, D, E e K, certo? Então, tu vai ter diminuição dessas vitaminas lipossolúveis. Lembrando, então, mais para vocês, né, qual é o mecanismo de ação? Amolecer as fezes de forma física,
não irrita o trato gastrointestinal e ele não é absorvido, tá? Que mais que eu destaco aqui para vocês? O uso, gente, seria mais para pacientes, no caso, para evitar esforços por pacientes que tiverem infarto agudo do miocárdio e após cirurgias. E contraindicado, gente, gravidez não pode, tá? Crianças e idosos aqui, ó, gente, tem que cuidar por causa dessa pneumonia, tá? E também contraindicado para quem está com apendicite, hepatite aguda ou tem obstrução intestinal. Os efeitos adversos, como ele tem um gosto ruim, pode provocar náusea, vômito e diarreia. Então, cuidado no ingerir esse tipo, por exemplo, óleo mineral, para não aspirar e ir para o pulmão. De uma maneira geral, eu termino aqui o uso crônico de laxantes, né, o uso de laxantes, as classes dos laxantes, e tem que, de novo, prestar atenção, o uso crônico de laxantes não é indicado, ele pode levar uma perda grande de água, eletrólito, tá? Causar uma hipoalbuminemia, osteomalácia, esteatorreia, gastroenteropatia, tá? E perda excessiva de cálcio nas fezes. Quando se perde cálcio nas fezes, pode se desenvolver osteomalácia, osteopenia, também pode se desenvolver câncer de intestino com o uso de mais desses laxantes e tem que cuidar bastante com fórmulas emagrecedoras, como o sene, cáscara sagrada, tá? Pode causar dor abdominal e esses tipos de chazinhos ou cápsulas que a gente diz de fitoterápicos, eles são irritantes naturais, mas são irritantes que vão viciar o meu intestino, tá? Podendo levar uma inflamação da mucosa, também alterando a flora intestinal e um prurido anal. Agora a gente vai para saímos de laxantes. Então, o que aquele pessoal que teve que usar laxante? Constipação, ou prisão de ventre, ou pós-cirúrgico, ou pré-cirúrgico, ou pré-exame, ok? Então, agora a gente vai para o contrário, não vamos confundir, eu tenho que usar agentes antidiarreicos. Quando você tem uma diarreia, gente, geralmente aquelas diarreias agudas estão ligadas com a má alimentação também, ou consumo de algum alimento estragado, ou que tenha a presença de um vírus, ou que tenha a presença de uma bactéria. Muitas vezes vai ser preciso usar o que, pessoal? Antibióticos, certo? E alguns probióticos. Então, eles são utilizados com segurança em pacientes com diarreia aguda leve ou moderado. Temos que ter em mente o que seria a diarreia. Seria uma alteração das fezes, da consistência das fezes. A gente já diz que seria um amolecimento dessas fezes, que se torna líquida, que pode ter cólica, flatulência, ou seja, bastante gases, e que se dá 3 vezes a mais por dia, ok? Cuidar, gente, com o termo disenteria. Se o teu paciente apresentar muito muco nas fezes e sangue, ou febre também, aí já está se tratando de caso de desenteria. Então, cuidar, às vezes vai ter que entrar com antibiótico, cuidar se essa disenteria se dá por mais de 14 dias. E o que vai ter que ser feito, gente? Uma investigação com um proctologista, né? Para ver se não é uma síndrome do colo irritável ou uma doença intestinal inflamatória. Então, os causadores da diarreia aguda, como eu falei, pode ser vírus,
Pode ser intoxicação alimentar, ou presença de antibióticos, ou ansiedade, ou doença de Crohn, ou síndrome do intestino irritável. Aqui eu coloco alguns exemplos de diarreia, assim, causado ou por rotavírus, geralmente em criança, que adulto acaba pegando, ou, por exemplo, se for uma diarreia osmótica, ou a pessoa tem intolerância à lactose, e aqui eu coloco só para vocês terem, ó, E. coli, né, salmonela, shigella, são exemplos de diarreias agudas, né. E a diarreia crônica, né, que a gente se diz, mais de 3 evacuações aquosas em 24 horas, por um período de 3 semanas, aí tem que se dar o critério da diarreia, se é aguda ou crônica. Gente, aguda se dá instantâneo, crônica se dá por um tempo maior. Prof, eu posso usar se o meu paciente está com diarreia tantas vezes ao dia, já um constipante, algo antidiarreico? Como eu falei, tem que ver a presença de muco e a presença de, que mais, gente? De febre, de sangue, de pus, né? Não posso obstruir ali, ou seja, fazer a constipação intestinal se eu tiver a presença de uma infecção no intestino. Então, aqui eu coloquei os vários exemplos que eu falei, as principais causas da diarreia, e ali, como a gente diz, né, a gente tem classes que eu posso tratar se não tiver inflamação intestinal, se eu não tiver, no caso, presença de uma infecção. Então, algumas vezes eu vou ter que usar antibióticos, algumas vezes eu vou ter que usar antimotilidade, algumas vezes eu vou ter que usar antissecretores e algumas vezes eu vou ter que usar probióticos ou associação de alguns deles. Então, a primeira classe que a gente vai falar são os antimotilidades, que se enquadram os agonistas opioides, que é a primeira classe, e os anticolinérgicos. Gente, falando em anticolinérgicos para vocês, tá? Lembram a acetilcolina lá do parasimpático, o que que ela produzia? Aumento do peristaltismo, ou seja, ela aumentava a secreção de ácido clorídrico e com isso eu tinha a propriedade de ir mais frequente ao banheiro. Então, já falando aqui, os antimotilidades, como eu falei para vocês, uma classe dos antimotilidades são os anticolinérgicos. Os anticolinérgicos eu encontro comercialmente com o nome Lomotil, que é a atropina, junto com cloridrato de difenoxilato. A atropina é um bloqueador de acetilcolina, nem preciso explicar mais para vocês. Se eu bloqueio a acetilcolina, eu tenho constipação intestinal, certo? A outra classe dentro dos agentes antimotilidades são os agonistas opioides. Prof, quem são os agonistas opioides? Gente, sempre que eu falar de opioides, lembra ópio, morfina, codeína. Só que esses medicamentos que são analgésicos, os agonistas opioides, como a morfina, a codeína, vão atuar na parte da analgesia, que eu vou falar daqui uns dias para vocês em aula. Só que nós temos os agonistas que vão atuar a nível de sistema nervoso periférico, que não causa dependência, como a morfina e a codeína, que estão a nível de sistema nervoso central, que são analgésicos. Então, a gente tem a loperamida, que é o nome de um agonista opioide, que atua perifericamente, com o nome comercial e Mosec, certo? Eles vão atuar diretamente no sistema nervoso entérico, diminuindo lá nos receptores Mi,
ali dos neurônios entéricos, eles vão inibir a atividade peristáltica, eles vão diminuir a liberação de prostaglandina, acetilcolina, diminuindo o peristaltismo. Quando usado, prof, em caso de diarreia aguda ou às vezes diarreia crônica. Prof, e aí se eu tiver intoxicação, o paciente tomou muito dessa medicação, ou ele estava imunossuprimido, começou com tontura, começou com algum efeito colateral que você verificar que é intoxicação, como miose, letargia, depressão respiratória, a gente pode entrar com antagonista de receptor opioide, como naloxona e naltrexona, certo? Aqui, então, encontra-se o Imosec, que é a loperamida, o genérico, e o elixir paregórico, lembram? Bom, eu acho que vocês não lembram, eu lembro, quando eu era pequenininha, minha mãe me dava elixir paregórico para diarreia. Foi tirado muito tempo do mercado para crianças usarem, agora se eu não me engano, voltou, tá? E o elixir paregórico é uma tintura de ópio, hoje só vendida sobre prescrição médica, por quê? Porque pode produzir dependência em crianças, tontura, depressão respiratória, então o ideal é só usar em adultos, certo? Contraindicado para crianças. Quais são os efeitos adversos desses fármacos antimotilidade? Cefaleia pode dar um pouco, constipação, tontura, náusea, vômito, sonolência, retenção urinária. Agora, a gente vai para a segunda classe, que são os antissecretores. Lembram, lá nos laxantes, eu tinha que estimular a secreção de água ali diretamente no bolo fecal para fazer o paciente defecar. Agora eu tenho que diminuir a secreção, ou seja, diminuir a secreção de água e eletrólitos, né? Ou causada por uma toxina, ou causada por alguma inflamação. Com isso, eu vou ressecar as fezes e eles vão ficar mais constipados. Quem são eles, prof? São a racecadotrila, que o nome comercial é o tiorfan, e o bismuto, que o nome comercial é o peptozil. Qual o mecanismo de ação? Eles são responsáveis por inibir a enzima encefalinase, tá? Que essa enzima é responsável por secretar águas e eletrólitos, e com isso eu vou ter o efeito constipante. O que esses medicamentos podem produzir? Sonolência, náusea, vômito, constipação, pode dar alguma tontura, alguma dor de cabeça, então ter muita cautela quando usado em criança. Por exemplo, eu medicar uma criança que está com uma infecção bacteriana para ela parar de ir aos pés, no caso, tu tem que deixar eliminar aquelas fezes que estão contaminadas, o intestino, para eliminar as bactérias, e entrar com antibióticos muitas vezes. E aí a gente entra na terceira classe, que são os probióticos, né? Gente, eu sou fã de probióticos. Eu, por exemplo, agora no meu isolamento, eu estou fazendo curso de probiótico online, né? Então, o que o intestino ajuda, tanto na saúde mental, mas a gente está falando aqui da parte digestiva, da parte intestinal. Então, probióticos, gente. Probióticos são aqueles lactobacilos vivos, né? O que eles vão auxiliar? Na regulação da nossa microbiota intestinal, que através se eu estabilizar bem essa microbiota intestinal, eu não vou conseguir dar vazão a essas bactérias e toxinas ruins que provocam toda essa diarreia.
Então, gente, eles vão auxiliar na microbiota intestinal, vai ajudar a reposição de água, eletrólitos, certo? Temos vários tipos, a gente geralmente, se for um tratamento que não seja para efeito antidiarreico na hora, que você tome todo dia seu probiótico só para recompor a sua flora intestinal, para melhorar a sua imunidade, para atuar no sistema nervoso, você deve tomar o seu probiótico à noite, geralmente é um sachê. Eu coloquei aqui Floratil, mas tem outros tipos, tem o Simforte, tem outro Ibiscare, que é um conjunto de lactobacilos que se manda fazer em farmácia de manipulação, tá? Mas eu encontro em farmácia comercial também. Mas, se eu tiver aquela criança que está com rotavírus, está com aquela diarreia aguda, às vezes não é nem bacteriana, é só viral, eu fortalecer a flora intestinal dela vai ajudar bastante. Então, por exemplo, enterogermina, um flaconete ou 2 flaconetes ao dia, durante 5 dias, vai ajudar nessa microbiota intestinal, certo? Pessoal, usando mais que 5 dias, você vê que seu filho está ainda continuando com fezes, mesmo não tendo saído fezes várias vezes ao dia, mesmo não tendo melhora naqueles 3 primeiros dias com uso de probiótico, vá ao pediatra, tá? Tem que ver se não é de outra, ou de algum medicamento, ou de alguma infecção bacteriana ou viral mesmo. Os adsorventes, né, a gente entra na 4ª classe, né, então, quem são eles, os adsorventes? A gente vê o carvão ativado, que vai ter efeito constipante aqui, que tu encontra na forma de pó ou na forma de comprimidos, e o Questran ou colestiramina, que são alguns sais lá, que eu vou falar daqui a pouquinho na próxima lâmina. Então, vamos falar um pouquinho do carvão ativado, né, gente? O carvão ativado, ele vai adsorver, como o Questran também, né, ele é dissolvente, ele vai adsorver micro-organismo e toxina, eles alteram a microbiota intestinal, eles revestem e protegem ela, eles adsorvem sais biliares, principalmente como o Questran, às vezes teu paciente está com excesso de sal biliar ali no intestino e está proporcionando muita diarreia, mas levando em conta o carvão ativado, eu não sei se vocês já ouviram falar, se usa bastante em hospitais para evitar intoxicação, né, por drogas, medicamentos, né, um paciente que tentou suicídio ou tomou muita medicação, às vezes se dá o carvão ativado para que aquela medicação que está no intestino não seja absorvida para dentro do organismo e facilite sua eliminação. Então, a principal função do carvão ativado é remover as impurezas do organismo. Por esse motivo, o produto é utilizado em casos de intoxicação por alimentos, drogas, medicamentos ou produtos químicos. O outro adsorvente que eu estou falando para vocês, que eu coloquei aqui, ó, a colestiramina, né? Então, a gente tem esses flaconetes aqui de colestiramina, são resinas de sais biliares, eles vão atuar, né? São geralmente atuantes na diarreia, né? Eles vão, no caso, para diminuir a diarreia, né? Eles vão causar uma diminuição por excesso dos ácidos biliares fecais, eles vão formar complexos insolúveis com os ácidos biliares que estão ali no intestino, que são eliminados pelas fezes, e com isso não vai provocar fezes moles. Quais os efeitos colaterais? Distensão abdominal, flatulência, certo? Então, são resinas de sais biliares, como se for sequestrantes, né, gente? Já fala Questran, né? São sequestrantes. Terminando aqui os medicamentos que são importantes no caso de diarreia, eu coloquei aqui um algoritmo, no caso, paciente com diarreia crônica,
né, avaliar a duração, quanto tempo, se aquele paciente chegar, né, no seu consultório, né, então, se ele chega ou no consultório farmacêutico, ou médico, a gente não sabe aonde que aquele paciente vai chegar, se possível verificar, né, a história básica, solicitar hemograma, T3 e T4, investigar, conversar bastante com aquele paciente, há quanto tempo ocorre, se ele teve alguma alteração na alimentação, né? Ah, a paciente foi para um piquenique, voltou de tal jeito, fez uma viagem de navio e tal. Então, investigar o histórico sugestivo de doença orgânica, né? Ou sintoma sugestivo de uma doença funcional, pode ser investigado síndrome do intestino irritável, ou encaminha-se, no caso, se chegou, por exemplo, na farmácia, ou num posto, né, encaminha-se direto para o gastroenterologista, e assim por diante vai se fazendo a investigação. Ok, gente? Terminamos aqui, então, os antidiarreicos, e agora a gente vai para a terceira classe do digestivo, a gente vai entrar em medicamentos antieméticos, tá? O que é antiemético, gente? Antieméticos são medicamentos que diminuem a náusea, diminuem o vômito. Mas como que eu posso ter essa saída, esse centro do vômito, por que que ele pode ser provocado, professora? Por exemplo, se eu for andar de roda gigante, eu vou ter tontura, eu vou ter náusea, eu não posso ver nada girar, eu tenho cinetose. O que que é cinetose? Uma labirintite ao movimento. Então, tem gente que tem labirintite ao viajar de navio, ao andar mesmo de carro, com rotores, enfim. Mas a pessoa pode ter vômito por dores, por visão de algo muito nojento, algo que provocou, que foi um terror, né? Odores também pode provocar náusea, ou as gestantes, né? Eu, quando estava gestante, até com o cheiro da cebola eu enjoava. Emoções fortes, como estresse, ansiedade, né? Agora, com esse isolamento, deve ter várias pessoas que possam estar tendo náusea, né? Ou por drogas, toxinas, pela alimentação, né? Ou, gente, por medicamentos, por exemplo, uma quimioterapia, que pode provocar o estímulo, então, de náusea, de vômito. Então, seja qual a ordem desse estímulo, ele vai provocar a entrada através de vias aferentes, né, sensoriais, motoras, ou cinetose estimula o labirinto, ou, por exemplo, um vírus, uma bactéria pode passar a corrente sanguínea, ou estímulos químicos ou mecânicos estimular vias aferentes viscerais. Toda essa entrada de estímulos vão chegar onde, gente? Em centros superiores, né, que vão causar as náuseas. Nós temos o centro do vômito, que é estimulado pela zona do gatilho, pelo núcleo trato solitário, e que vão gerar estímulos de nervos motores, somáticos e viscerais, que vai provocar toda aquela náusea e o vômito, tá? Então, o que que a gente tem? A gente tem esse vômito que pode ser estimulado por vários tipos de receptores, ou receptores para serotonina, ou receptores, 5-HT, onde vocês encontrarem aqui, tem estímulo da serotonina. Nós vamos ver D, estímulo de dopamina, M, estímulo de acetilcolina, H, estímulo de histamina. Então, dependendo da onde for o estímulo, da onde for a entrada dessas vias aferentes, aonde tiver o estímulo desses receptores, se eu antagonizar esses receptores, eu vou ter diminuição
do vômito. Então, a gente tem os antieméticos. A primeira classe são antagonistas de serotonina, tá? Segunda classe, antagonistas de dopamina. Terceira classe, antihistamínicos H1, que é antagonista de histamina. E a quarta classe, anticolinérgicos, que são bloqueadores de acetilcolina. Então, aqui eu coloquei do modo bem fácil para vocês. Nós temos a ondansetrona, famoso Zofran, né? Ou tem outros nomes comerciais aqui que eu não vou ficar falando, tá? O mecanismo de ação vai bloquear receptores viscerais, aonde? De serotonina, no núcleo trato solitário e também na zona do gatilho. Por que que a gente diz que esse medicamento é tipo primeira linha para náuseas assim intensas provocadas por quimioterapia ou radiações? Porque, gente, se olharem aqui no desenho, aonde que eu tenho receptor de serotonina? Nas vias aferentes viscerais, na zona do gatilho, no núcleo trato solitário, tem em vários locais. Então, se eu bloquear esse receptor de serotonina, eu vou ter uma diminuição grande de quê? Desse estímulo do vômito, tá? Então, geralmente é bem tolerado, pode causar algumas reações adversas, como cefaleia, tontura, constipação, sensação de calor e elevação transitória das enzimas hepáticas. Não é bom usar em gestantes, certo? Tem estudos que mostram que não é bom. Segunda classe, antagonista de histamina, aonde que a gente vê aqui o receptor H? Voltem aqui. Então, o receptor H, olha aqui, ó, no núcleo vestibular, a gente vê, e no núcleo trato solitário, tá? Então, quem é ele? O Dramin, tá? Então, a gente vê como antagonista de histamina, o Dramin, tá? Competitivo. Ah, ele é para alergia também, gente? Não, é só, ele vai passar a barreira hematoencefálica e vai atuar também para náusea, então, para cinetose, distúrbio da labirintite, ó, vai viajar, né? Se não for o motorista, pode tomar, porque ele provoca muito sono. No caso, para gestante é bem indicado, associado junto com a vitamina B6, pode provocar sedação e efeitos anticolinérgicos. Alguém lembra o que é efeito anticolinérgico? Tontura, boca seca, visão turva, tá? Então, cuidado no uso em crianças, pode levar até ao coma, tá? A terceira classe aqui, o exemplo principal, a metoclopramida, que a gente já falou lá no parasimpático, que ele é um procinético. Aqui no vômito, no caso na náusea, ele bloqueia receptores de dopamina na zona do gatilho e no trato gastrointestinal e no vômito, tá? A gente encontra vários tipos da via de administração e a gente pode ter alguns processos de reações extrapiramidais e também sedação, tá? Metoclopramida, semelhante à bromoprida, bloqueia a dopamina, tá? Também tem efeito procinético. Então, aqui eu tenho um quadro mostrando que tem um bom efeito alto, no caso de para inibir náusea, a ondansetrona, que é a primeira que eu falei para vocês, a metoclopramida também, que age periférico e central, tá? Segunda classe aqui entram, ó, a dexametasona, é um corticoide, só um pouquinho, um minuto, o corticoide, que diminui a inflamação na quimioterapia, que é associado junto com a ondansetrona, tá? E a terceira classe, o dimedrinato. Uma boa tarde.